específica da UES, processos de separação de misturas. Um sistema heterogêneo G é constituído por uma solução verde claro e um sólido marrom. Esse sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação, que nós vamos já analisar em detalhes. Ao destilar-se o líquido Q sob pressão constante de 1 atmosfera, verifica-se que sua temperatura de ebulição variou entre 115 graus Celsius e 130 graus Celsius. Considerando o esquema acima, assinale a afirmação verdadeira. Então vamos lá. É uma questão de processo de separação de misturas e nós vamos analisar cada uma dessas operações que foi realizada para separar esses componentes. Então, ele diz que tinha um sistema heterogêneo G que era constituído por uma solução verde clara e um sólido marrom. E ele conseguiu separar os dois. Separou o sólido marrom do líquido verde claro. Qual foi a operação que ele realizou aí para separar um sistema heterogêneo formado por um sólido marrom e um líquido verde claro? Ele conseguiu separar os dois. Qual é o processo adequado para separar uma mistura heterogênea? Temos aí duas fases, formada por sólido mais líquido. Sem dúvida é uma filtração. Melhor processo. Pode ser decantação, mas uma filtração é o melhor processo. Coloca para passar em um filtro. O que passa pelo filtro? O líquido verde claro. O que fica retido no filtro? Um sólido marrom. Então, sem dúvida, operação 1 é uma filtração. Ok, aí ele obteve esse líquido verde claro. Esse líquido verde claro, ele fez uma operação 2 que conseguiu separar um sólido verde e um líquido incolor. Então, aquele líquido verde claro era uma mistura homogênea formada por um sólido e um líquido, né? Esse líquido verde claro é uma mistura homogênea, tanto é que passou pelo filtro, homogênea, formada pelo quê? Por um sólido mais um líquido. E ele conseguiu separar o sólido do líquido, o sólido verde do líquido incolor. Qual é o processo que eu uso para separar uma mistura homogênea de sólido e líquido? É uma destilação simples. Existem dois tipos de destilações. A destilação simples e a destilação fracionada. Qual a diferença? Destilação simples é exatamente para separar a mistura homogênea de sólido e líquido. O líquido evapora, passa no condensador, condensa, eu volto a obter o líquido. E o sólido não evapora. Daí o nome de destilação simples, só o líquido que evapora. Para separar uma mistura homogênea de líquidos, por exemplo, se eu misturar água e algum outro líquido, água, vamos colocar dois compostos orgânicos, misturar álcool, etanol e um éter metílico, são dois compostos orgânicos, têm pontos de ebulição diferentes, é uma mistura homogênea de dois líquidos, o éter metílico e o etanol. Eu consigo separar por uma destilação fracionada. O líquido de menor ponto de ebulição evapora, condensa, eu recolho. Depois, o líquido de maior ponto de ebulição evapora, condensa e eu recolho. Então, não confundir destilação simples, mistura homogênea de sólido mais líquido, só o líquido que evapora. Destilação fracionada, mistura homogênea de líquidos que tenham pontos de ebulição diferentes. Um líquido evapora, depois o outro. Logicamente, primeiro de menor ponto de ebulição. Então, aí é uma destilação fracionada. Eu obtive o sólido verde e esse líquido incolor. E esse líquido incolor, será que já é uma substância pura? Ele dá uma informação sobre ele aí, ó. Ele diz que esse líquido Q, o líquido Q, sob pressão constante de 1 atm, ele tem um ponto de ebulição que varia entre 115 graus Celsius e 130. Então, ele não é uma substância pura, porque o que caracteriza uma substância pura é ter ponto de ebulição constante. Então, esse líquido incolor, ele é uma solução. É uma mistura homogênea.
ok? E se for uma mistura homogênea de líquidos, qual seria o processo que eu usaria para separar ainda esses dois componentes? Deve ser aqui uma mistura homogênea de líquidos, deve ter, por exemplo, dois componentes, né? E aí, para separá-los, aí sim, eu usaria uma destilação fracionada, porque a questão não está solicitando nada sobre isso. Mas uma coisa eu garanto, esse líquido incolor não é uma substância pura. Substâncias puras têm ponto de fusão e ebulição fixos, definidos, e não uma faixa de variação no ponto de ebulição, que é o que caracteriza exatamente uma mistura. Então, pronto, depois dessa análise, eu tenho condições, sim, de marcar o item verdadeiro. Item A. A operação 1 é uma destilação simples. Falso. Item A. A operação 1 é uma filtração. Item B. O sistema heterogêneo G tem, no mínimo, 4 componentes. Vamos lá, vamos ver quais são os componentes de G. Quais são os componentes de G? Tem o sólido marrom. Sólido marrom. Tem o sólido verde. Sólido verde. Todos eles vieram lá do sistema heterogêneo G. E tem aqui esse líquido incolor que tem 2 componentes ou mais. Eu não posso garantir que tenha só 2, né? Eu garanto que não é uma substância pura, né? E tem aquele líquido incolor, e aquele líquido incolor tem pelo menos 2 componentes. Pelo menos 2 componentes. Então, aquele composto heterogêneo G tem no mínimo quantos componentes? 1, 2, 4. Ele tem no mínimo 4 componentes. Sistema heterogêneo G tem no mínimo 4 componentes? Verdadeiro. Ok? Eu posso ter até mais de 2 componentes aqui nesse líquido. E se eles tiverem, pode ter 3, 4, 5. Se eles tiverem ponto de ebulição relativamente diferentes, eu consigo separar todos eles por destilação fracionada. Ok? Por exemplo, no processo de destilação fracionada do petróleo, eu separo todas as frações do petróleo. A fase gasosa, a gasolina, o óleo diesel, o querosene, os óleos lubrificantes, tudo isso são separados líquidos com pontos de ebulição diferentes. E as frações da gasolina não são substâncias puras, ainda são misturas. A gasolina são hidrocarbonetos de 6 a 10 átomos de carbono. Então, o item B já é o item verdadeiro. Vamos ver por que o C e o D estão falsos. C. A operação 2 é uma decantação. Falso. A operação 2 é uma destilação simples. Falso. D. O líquido incolor Q é uma substância pura. Falso. Se fosse uma substância pura, tinha ponto de ebulição fixo e não uma faixa de ponto de ebulição. Questão muito bonita de separação de misturas envolvendo vários processos, e o aluno tinha que ter uma noção muito boa dessas sequências de processos que podem ser utilizados, e aí nós revisamos tudo isso. Questão marcada aí, item B de bola.